Logo no primeiro dia do exame de física da escola, tinham mais de 100 candidatos, numa sala imensa. Naquele tempo, o vestibular da Politécnica era um pesadelo. Quando distribuíram as questões, lá no fundo da sala, levantou um camarada que eu fiquei conhecendo, Wagner. Ele se levantou e disse, a segunda questão, a prova de física, não tem solução. Não é que ele não sabia, ele afirmou que não tinha solução, então parou tudo. Parou tudo, ele saiu com a prova, foi na banca examinadora, ficaram lá confabulando uns 10 minutos e veio a notícia, de fato, essa questão não tem solução. Tiveram que fazer outra questão, porque o Wagner descobriu. Né? Quer dizer, por aí eu já tive uma medida da cabeça do Wagner. Se existe um professor, no meu entender, que dedicou praticamente a vida toda ao ensino, eu acho que ninguém demonstrou isso melhor do que o professor Wagner. Acho que a primeira característica dele era o entusiasmo com que ele fazia as coisas. Então as aulas dele a gente ouvia à distância. E falava alto, mantinha 120 olhos atentos a ele. Ele tinha assim um estilo, né? O estilo só dele, de dar aula, quando ele dava alguns exemplos, fazia algumas piadas, analogias, né? Ele, numa certa altura, ele disse, quem inventou a simulação? E deram palpites, né? Foi Pascal, foi não sei quem. Nada disso, foi Monteiro Lobato. Né? Simulação faz de conta, é uma coisa tão simples. Né? Para ele, a prova era mais um momento de aprendizagem. Ele deixava todo mundo ficar um consultando o outro, é permitido consulta livre, inclusive ao professor. Ele falava que no momento de aperto, um traço e um risco é Francisco. Às vezes, quando você dá um curso, alguma coisa, você começa pelo básico, não sei o quê, mas falta o estímulo, falta, bom, e o que eu faço com isso? Quais são as possibilidades daquilo? Então ele comentava problemas do metrô de São Paulo, comentava problemas do sistema elétrico, comentava do BNH na época que estava, né, que ele chamava até de banco não honesto. Ele começava a dar uma aula, isso ex-alunos contavam, e de repente ele saía do assunto, ia para um outro assunto. Quando ele via, acabava a aula, ele não tinha dado a matéria que era importante, mas ele tinha falado de tantas coisas que os alunos estavam ali paralisados, né, prestando atenção nele. Ele promovia a discussão, né, que é justamente o ambiente da universidade. Não pode ser tudo unânime. Eu discutia com ele, quando achava que não era, ele me tinha como amigo e como aliado, mas isso me dava a chance de discutir com ele e contrariar ideias que, se outros contrariassem, ele já brigava. Né? O Vanex, você falava que x era igual a 1, ele achava que era igual a 0, era um caso. Né? Ele ficava o tempo todo pensando em várias coisas simultâneas. Ele só teve um problema na vida, ele estava muito adiante do seu tempo. E como ele não dispunha de um MIT, de uma universidade internacional, onde ele seguramente se consagraria, ele acabava gerando até uma certa desconfiança dos outros, que demoravam muito para entender do que ele estava falando. Né? A gente chegava num certo nível, ele sempre estava ali em cima. Se estivéssemos na época da Idade Média, ele teria sido queimado com certeza. O Vaneck era uma tempestade de ideias. Cada dia ele tinha uma diferente, né? E eu sinto não ter sido várias pessoas para poder levar várias adiante. Né? Ideias as mais estranhas possíveis para o momento. Ele estava resolvendo um problema simples de tração elétrica, ele te falava de alguma coisa de lógica, e daqui a pouco ele te falava de alguma coisa de, sei lá, de um outro assunto que não tinha nada a ver, da área de humanas, alguma outra coisa assim. Na física
na eletrônica, ele inventava coisas, ele era muito inventivo. As invenções dele, eu nunca consegui acompanhar 1% das explicações. Uma época ele foi gerente de banco e ele viu o sistema Price, normal, de calcular mensalidades, e ele não concordou. E ele bolou um sistema Price, que ele chamou de prático, rápido, atual, indispensável, certo e eficiente. Ele tinha a ESAM, que era uma máquina que ele fez, que era de... Enfim, ele entendia que podia fazer controle de tráfego. Para que cada nó, cada sinaleiro, em cada esquina, tivesse capacidade inteligente de decisão, se tem que abrir, se tem que fechar, em função do trânsito na própria rua, em função do estado dos outros sinaleiros nas proximidades. Era uma preocupação que ele tinha em 1950 e pouco, quer dizer, ou seja, muito antes de nós estarmos hoje preocupados com sincronismo de trânsito e congestionamento, encabalamento, ele já pensava em como resolver esse problema, antes do problema existir. Nova ideia de resolver questões lógicas. Iessão significa esculhambação. Daí tira o culhamba, sobra eção. E então eles sempre inventavam uns nomes assim estranhos, né? O esperangol, ou como é que chamava? Como é que ele dizia? Um invento dele, né? Bom, o transdutor, ele é um equipamento da área de contator, né? Que substitui um relé, só que com uma tecnologia diferenciada. O aparelho que media a corrente mostrava que ela dava um pulsinho e desligava, e a lâmpada estava ligada. Aí dava outro pulsinho e desligava a lâmpada, e não passava corrente, como no modo usual. Esse aqui é um dos suprimentos do transdutor que a gente inventou. Eu ajudei o Dr. Vanetti a construir. Um deles, né? Tem mais, tem vários. O modelo de funcionar é assim e assim. Em qualquer lugar da casa se podia acender ou apagar a luz de qualquer lugar. Inclusive fazer itinerários. Por exemplo, se alguém levanta de noite lá do quarto do fundo, aperta um itinerário que já acende os quartos. Mas era uma coisa um pouco sofisticada demais, tá vendo? Para o mercado. Na minha casa, a maior adversária do sistema do Wagner foi a minha filha mais velha. Porque eu dizia a ela, 11 horas em casa. E ela sorrateiramente chegava um pouco mais tarde e tal. No dia seguinte eu dizia, você chegou 11h35, hein? Como que? Cheguei na hora certa. Na hora que abre aquela porta, acende uma luzinha no meu quarto. Né? Então você não tem... Nós começamos a fabricar o Abivolt. Mas a aceitabilidade causava uma certa perplexidade. Significava uma modificação da instalação do local. E as pessoas perdiam a paciência. E no fim não deu certo. E muito tempo eles fabricaram minuterias. Teve gente que ficou rica com a nossa invenção. Fez campo de mineração. O outro fez alarmes de banco. Nós não ficamos ricos, mas várias pessoas ficaram. Em geral, o cientista não tem muito tino para negócio. Nem sempre o inventor consegue usufruir desse resultado. E tudo isso, ele fala uma coisa que eu achei interessante, toda a tecnologia que ele desenvolveu, toda a área científica que ele desenvolveu, foi tudo baseado na ferrovia, ele sempre falou isso. Ele bolou um trem de levitação magnética, né? Então é chamado trem Macaulay. E não tinha dúvida nenhuma que ele conseguiria ter uma outra concepção de motor para aviões a jato. A mesma concepção dele podia ser aplicada em navios nucleares. Um motor que, em vez de ter esse esquema de pistão e tal, ele funcionaria de forma magnética e com o transruptor, usando a tecnologia de ferrite e tal. E esse trem magnético também era uma coisa assim. Numa das pesquisas que ele queria levar adiante, era a utilização de
peças magnéticas para confecção de motores. O que são essas peças aí? São ferritas, né? Ele ia substituir a câmara de combustão de um pistão. Ele chegou a fazer em casa dele, inclusive na oficina, acho que o motor de carro com ignição baseada no transdutor. Isso eu soube dele, não soube detalhes da coisa, né? Um Fusquinha 76. Era um sistema, não era um dispositivo elétrico, era um sistema eletromecânico. Hoje temos na parte de microfabricação, microtecnologia, os chamados dispositivos MEMS, Micro Electromechanical Systems. Naquela época já estava vislumbrando o que hoje em dia o pessoal chama de energy harvesting, né? Ou seja, a colheita de energia, você usar os movimentos das coisas para tirar energia das ondas, energia térmica. Nessa fase que a tecnologia se encontra de miniaturização das coisas, está sempre muito presente a questão de você utilizar o mínimo de energia para fazer uma determinada função e você utilizar vários domínios de energia para realizar essas funções interligadas, que foi o que ele fez lá, usando então um campo magnético, uma força gerada eletromagneticamente e uma interação mecânica, porque você tinha um negócio que mudava. A tecnologia dele, do transruptor e tal, ele já estava imaginando como é que ia e dava para fazer transmissão de corrente longa distância e tal. Ele estava com um monte de ideia. Acho que ele não chegou a pôr no papel essas ideias. Aqui temos um quadro onde o senhor está mostrando todas as possíveis situações encontradas num cruzamento de duas ruas. Exato, 3 ruas aqui. 3 ruas. Exatamente. Por favor. Aqui nós temos, por exemplo, um caso de 3 ruas com sinais de pedestre. Portanto, são 4 sinais. Aqui nós temos X1, X2, X3, X4. Esses 4 sinais possuem 16 programas. Bom, isso um microprocessador pode fazer. Mas como isso é um embrião de uma futura máquina, neste estado embrionário, ela resolve desde os pequenos problemas aos grandes problemas. Ora, desta forma, faz-se apenas o quê? Um circuito impresso, coloca-se os 2 EPROMs, ensina-se a usar a aritmética booleana para poder fazer com que esses programas sejam gravados e, finalmente, esse engenheiro pode, além de fazer o projeto, ainda apresentar o serviço pronto. Agora, a revolução da 5ª geração não é apenas em hardware, que aqui está. Não é como dizem os não fonôimas que estão sendo feitos nos Estados Unidos e no Japão, em que o gargalo de fonôima, em vez de ser um só, são divididos em múltiplos gargalinhos, né? Então, na realidade, eles transferem o problema para os gargalinhos. Nós não. Nós, em qualquer dessas máquinas, sejam pequenas, seja grande, eliminamos mesmo o gargalo de fonôima e, como o microprocessador tinha junto a unidade aritmética, eliminamos também a unidade aritmética, né? Porque nós ficamos só com a memória e sem órgãos de entrada e saída, porque realmente nós não temos nem recurso na nossa escola para a gente poder ter um teclado ou uma saída. Mas não tem importância, nós não nos queixamos, somos apóstolos, não queixa. Nós não tivemos ajuda, a não ser da própria escola que nos paga o salário. Fora disso, nem FAPESP, nem CNPq, ninguém nos ajudou. Mas isso não é queixa, isso é apenas uma verdade, né? Salário, evidentemente, como todos sabem, do ensino, é miséria com dignidade. Somos até proibidos de trabalhar fora. A lei nos proíbe, né? E temos que morrer na miséria mesmo, mas com dignidade, né? Isso é importante. Professor, voltando a suas queixas, não, desculpe, senhor, não se queixa. Não me queixo. Não. Eu posso meter o pau, mas me queixar nunca. Ele não era professor no meu tempo, ele era colega. E colega, a gente nem sabe o que ele fazia, de onde vinha, para onde ia. Colega é colega, né? Quando ele vinha aqui ao consultório, não era só para falar comigo, ele falava com todos aí fora. Né? Na festa da minha filha, eu lembro que ele cantava, contava piada, dançava, era o centro das conversas, né? Quando a minha turma se encontra, o Vanek entra na pauta facinho, porque tem uma série de coisas que a gente conta dele e tal. Era uma pessoa fantástica, muito, muito humano, muito ligado na família, nos filhos. Ele era interessante porque ele falava da qualidade e dos defeitos de todos os filhos, ele conhecia todos, né? Ele foi um grande pai. Mostrou a nós a dignidade, a honraridade, a honestidade
e a sinceridade. Aquele rosto, aquele sorriso lindo, a meiguice que ele tinha, a educação, o carinho.